Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 2. Efésios 2. Enquanto os irmãos encontram a passagem, gostaria de aproveitar a oportunidade de, sendo outubro mês de apreciar o pastor, eu creio que hoje, o domingo, dia do pastor, de agradecer ao pastor Maurício, o pastor Jurandir, os demais pastores da casa, pela dedicação, pela obra, pelo o empenho que eles têm no ministério. Que Deus continue te abençoando e te usando nas nossas vidas. Amém. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Essa é a palavra de Deus. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como o pastor mencionou, essa mensagem, essa pregação foi preparada para a conclusão de uma série que nós os jovens estávamos fazendo, chamado Encontrando Jesus. E nós tomamos 1 mês e meio estudando 4 personagens bíblicas que encontraram com Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. Falamos de Paulo, de Pedro, de Mateus e de Nicodemos, e de como as suas vidas foram transformadas por esse encontro com Cristo. E concluímos a nossa série com essa pergunta: você conhece a Cristo? Você conhece Jesus? Isso não é uma pergunta perguntando se vem para a igreja, se lê a Bíblia, se ora todos os dias. É uma pergunta de salvação. Você conhece a Jesus? Não é simplesmente conhecer fatos sobre Jesus. A Bíblia diz que até os demônios sabem que tem um Deus e treme. Mas você conhece a Jesus pessoalmente, através de um relacionamento com Ele. Aqui nessa passagem que lemos, o apóstolo Paulo explica o que é e o que acontece quando temos um encontro verdadeiro com Jesus. Para providenciar um contexto para a passagem que lemos, Paulo escreve essa carta aos Efésios, não como as cartas aos Coríntios, aos Gálatas, corrigindo um erro, um erro doutrinário, um erro na vida deles, mas ele escreve para encorajá-los, para perseverar no evangelho que eles receberam. Nos capítulos 1 ao 3, Paulo ensina a doutrina do Evangelho. No capítulo 1, ele começa o versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E a partir desse versículo, Paulo vai descrevendo as bênçãos que Deus Pai, que Deus Filho e que Deus Espírito Santo nos dá, nos concede através da salvação. Ele começa o capítulo 2 explicando o que acontece em nós na salvação. O que significa conhecer Jesus? O que significa ser salvo? E ele dá um estudo sobre o que a Bíblia chama do Evangelho de Cristo. E essa palavra Evangelho, no grego original, simplesmente significa boas notícias, boas novas. Mas para uma notícia ser boa, ela só é considerada boa quando ela melhora a circunstância, a situação atual. Senão é simplesmente notícia. E aqui mesmo que Paulo começa. Ele começa com a situação da humanidade antes de Cristo. A situação de cada um de nós antes da salvação. E ele começa a partir do versículo 1, dos versos 1 ao 3,
com esse primeiro ponto, a realidade do pecado. E como nós lemos, Paulo nos dá 5 realidades sobre o ser humano, do ser humano antes de Cristo, antes da salvação. E o primeiro encontramos no versículo 1. Estávamos mortos. Esta morte, claro, não é uma morte física. O versículo 2 diz que no passado caminhamos. É um ato, é uma coisa que fazemos, caminhar. Então não era uma morte física, porém era uma morte espiritual. Que nem quando morremos fisicamente, o corpo é separado da alma. A nossa morte espiritual é a nossa separação de Deus. É a morte que ocorreu em Gênesis capítulo 3, quando Adão comeu do fruto que era proibido, que Deus tinha falado, no dia que comer, certamente morrerás. Essa é a realidade em que estamos. O nosso espírito não tinha vida, não tinha como ter um relacionamento com Deus. Não tínhamos a comunhão que Adão teve com Deus todas as tardes. E houve agora uma separação. Houve um distanciamento. E estávamos sem habilidade alguma de restaurar esse relacionamento com Deus. E por que estávamos mortos? Paulo diz, estamos mortos em transgressões e pecados. A nossa morte espiritual é por causa do pecado de Adão e o pecado das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é santo, que na sua presença ele não pode nem contemplar o pecado. Romanos 6, 23, Paulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Essa palavra que ele usa, transgressões, ela significa tomar um passo falso e cair. A gente usa a palavra para se referir a quebrar uma lei, uma regra. É como se a gente toma um passo falso, cai e a gente não alcança o padrão desta regra. A gente não alcança, uma queda. Por isso que usamos a palavra queda do homem. Adão não cumpriu o padrão que Deus estabeleceu de não comer o fruto. E que nem ele, todos nós não cumprimos o padrão que Deus estabelece. Jesus deixa claro em Mateus 5, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas ele também usa a palavra pecados, transgressões e pecados. Essa palavra pecado era usada antigamente para se referir a um arqueiro. Que ele aponta o seu arco, a sua flecha, a um alvo, ele atira, mas ele não alcança. Não chega nem perto do alvo. Que nem a palavra transgressão significa não alcançar. Significa ficar longe de alcançar este alvo. Todos nós, toda a humanidade, desde Adão, nós não alcançamos o alvo. Nós não vivemos de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, que é a santidade, a perfeição. E por causa disso, espiritualmente, estamos mortos, separados de Deus. Segunda realidade que Paulo nos mostra está no versículo 2, no começo do versículo 2. Caminhamos conforme o curso deste mundo. Nós estávamos desviados. Não caminhamos nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, um termo que a Bíblia usa várias vezes. Os caminhos da lei de Deus, o padrão que Ele estabelece para as nossas vidas. Nós se desviamos. Isaías diz assim, todos nós como ovelhas temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. A gente não seguia a Deus, a gente seguia este mundo. Este sistema presente, governado aqui diz, pelo príncipe das potestades do ar. O que esse mundo ensina, a gente acreditava. O que esse mundo se deleita, a gente também gostava. O que esse mundo faz, também fazíamos, longe dos caminhos de Deus, longe da presença de Deus. Um pastor americano diz assim, qualquer peixe morto pode ir com a corrente do rio. É preciso ser um peixe vivo para nadar contra a corrente. E porque estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nós se desviamos, nós seguimos a corrente deste mundo. A gente se deleitava nas coisas deste mundo. E éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Esse termo, potestades do ar, significa o reino de Satanás sobre este mundo, este sistema presente. Significa o seu governo, debaixo do controle de Deus, com certeza. Mas mesmo assim, aqui neste mundo, nós não somos como temos desviados.
Temos rejeitado o governo de Deus sobre as nossas vidas e temos nos rendidos ao principado de Satanás. Aqui diz, seguimos o espírito que opera nos filhos da desobediência. Em João 8:44, Jesus diz assim: vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. A Bíblia ensina que existem duas famílias. A família em que Deus é pai, Cristo é o seu filho, e todos que aceitam a Cristo, todos que colocam a sua fé nele são adotados como filhos de Deus. Mas existe outra família, a qual todos nós pertencemos antes de estar na família de Cristo. A família em que o próprio diabo é o nosso pai e o desejo dele nós cumprimos. Os desejos dele, que ele opera neste mundo, que ele guia essa corrente, nós seguimos. E ele usa esse termo aqui, filhos da desobediência. Esse termo, filhos de, vamos encontrar ele no versículo 3 também. Era uma expressão hebraica que era usada com várias conotações diferentes. Aqui nesse texto está dizendo como um filho é identificado por seu pai ou por sua mãe. Que nem no Brasil, é muito comum ter nos documentos a filiação. Se não me engano, o pastor Maurício pregou uma vez sobre isso, contou de uma experiência que ele teve, que foi a tua filiação no aeroporto que te salvou de ser preso. É que nem um filho é identificado por seu pai. A nossa identidade era essa. Éramos desobedientes. Porque não seguíamos nos caminhos de Deus, nos seus preceitos, nos seus mandamentos, se desviamos porque nós se rebelamos contra ele. Que nem Satanás se rebelou contra Deus, ele, como nosso pai, nos ensina e nos leva nessa desobediência contra os caminhos do Senhor. Essa é a nossa terceira realidade. Estávamos mortos, desviados, desobedientes. Ele continua no começo do versículo 3. Os filhos da desobediência, entre os quais também nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne. O nosso modo de viver, a nossa vida toda, era junto com esses outros, os demais filhos da desobediência. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, ele descreve os não convertidos, esses filhos da desobediência assim. Os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem também. Não era suficiente a gente se desviar dos caminhos do Senhor, se rebelar contra Deus, que nem Satanás levou 1/3 dos anjos do céu. Também nós temos prazer quando os outros fazem conosco, quando os outros vêm junto a cometer os atos de desobediência, os nossos pecados. O texto continua, fala que a gente vivia nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. A quarta realidade do pecado que vemos é essa. Éramos depravados. Romanos, capítulo 6, Paulo diz que antes de estar em Cristo, os romanos apresentavam, ele diz, os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade para iniquidade. A gente nunca, desde Adão, quando houve a queda, a humanidade não ficou naquela queda. Continua havendo uma queda. De iniquidade para iniquidade. De mal a pior. Mais longe dos caminhos do Senhor. A humanidade não melhora. Dessa ideia surge a teoria de evolução. A gente vai sempre melhorando. A gente vai sempre ficando melhor. A gente vai sempre piorando. A gente vai sempre ficando mais distantes do Senhor. Éramos depravados. Cada vez cometíamos mais e mais imundícia, cumprindo os desejos da nossa carne, do nosso corpo físico dominado pelo pecado, obedecendo à vontade da carne e da mente. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, sejais transformados pela renovação da mente. Porque o que a nossa mente pensa, o que entra através dos olhos, dos ouvidos, na nossa mente, começa a descer ao nosso coração. Isso torna os nossos atos, as nossas palavras, os nossos hábitos, todos depravados. E por causa disso, por causa do nosso pecado, nos quais estamos mortos, por causa do nosso desvio,
por causa da nossa desobediência, por causa da nossa depravação, Paulo termina o versículo 3 dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos assim por natureza. Quer dizer que desde o ventre, desde que quando fomos concebidos, quando Deus nos dá a vida dentro do ventre da nossa mãe, nós já herdamos o pecado de Adão. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque já somos pecadores. Nós já nascemos assim. Romanos 5, Paulo ensina, portanto, como um homem, por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No seu comentário desse texto de Efésios, o pastor Elianai Cabral diz isso. Os estigmas do pecado aparecem tão logo uma criança vem ao mundo, mesmo não tendo conhecimento do mundo que a rodeia. Esses dias eu estava até comentando com a minha mãe um estudo que ela achou uma vez de um hospital em São Paulo, que estava analisando um bebê dentro do ventre da mãe, que quando a mãe deitava para um lado, ele começava a chutar para o outro. Dela virava. Ele começou a chutar de volta para aquele outro lado. Dela virava. Esse estudo chegou à conclusão que desde o ventre, um nenê já aprende a manipular a mãe. Mas essa criança não tem conhecimento de pecado. Essa criança, ninguém ensinou, está dentro do ventre. Mas a semente do pecado de Adão passou por toda a humanidade para que um nenê desde o ventre já aprenda a manipular a sua mãe. Isso é por natureza. E qual que é o resultado do nosso desvio, do nosso pecado, da nossa desobediência? Somos, por natureza, filhos da ira. Esse termo, de novo, filhos de. Com essa vez com outra conotação, que nem um filho está sob o pai e a mãe. Nós estamos todos debaixo da ira de Deus, merecedores da ira de Deus. Essa é a quinta realidade. Deus é um Deus justo, é um Deus santo. É um Deus que não somente deixa o pecado para lá. Ele não varre para baixo do tapete. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e vamos ver isso, mas isso não anula a santidade de Deus. Ele diz, o preço do pecado é a morte. Ele é um Deus irado. No seu sermão famoso, Jonathan Edwards, o seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, Jonathan Edwards diz isso. A ira de Deus é como grandes águas que estão represadas agora. Elas aumentam mais e mais e ficam mais e mais elevadas. Se Deus apenas retirasse a sua mão das comportas do dilúvio, elas imediatamente se abririam e as ardentes ondas da fúria e ira de Deus se derramariam com fúria inconcebível e viriam sobre vocês com poder onipotente. E se suas forças fossem 10.000 vezes maiores, não seria nada para resistir nem suportá-las. O próprio Jesus, depois de ter encontrado com Nicodemos, em João capítulo 3, termina o capítulo com João Batista comentando. E ele termina o último versículo do capítulo 3 de João é este. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas alguns vão dizer, alguns vão ensinar, mas Deus não é um Deus irado. O pastor Maurício usou uma palavra que eu gostei. Deus não é um Deus zangado, bravo. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus carinhoso. Ele é um pai que aceita toda a humanidade. Mas a Bíblia ensina isso. Salmo 7, versículo 11. Deus está irritado com os perversos todos os dias. Todos os dias. Fora de Cristo, fora da salvação, não tem um dia que passa em que Deus não está irado com a humanidade, com o estado em que ela está desviado dos caminhos dele. Voltando, um pastor escreve no seu livro que se tornou best-seller. O maior problema vem quando nós pensamos que Deus está bravo conosco, que Ele está enojado com os nossos pecados. Mas Romanos 1,18 diz, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens.
Mas Deus irado, Deus bravo, Deus de juízo, isso é Deus do Velho Testamento. Isso é um Deus que já passou. Agora estamos na era da graça. Estamos com Cristo, com Jesus. Mas Apocalipse 19 diz que na sua vinda, quando Jesus aparecer do céu para recompensar, para buscar a sua igreja, para reinar sobre a terra, diz isso. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. A mesma palavra que João 1:1 diz. Desde o princípio era, algumas versões vão dizer o verbo, outras vão dizer a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aqui diz, e os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. Mas mais linda, do nosso rei glorioso que um dia vai voltar. Mas o próximo versículo diz assim. Da sua boca sai uma espada afiada para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho, da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia usa essa imagem de novo em Isaías 63. De um homem que vem, Isaías vê um homem vindo com veste como se fosse banhado em sangue. Como se tivesse pisado no lagar. A Bíblia usa essa imagem de uva. Que como uma uva eles espremem para tirar todo o suco, todo o vinho. Cristo, como Deus tem dado todo o julgamento a ele, espreme até a última, como se fosse uva da ira de Deus. Para que não sobre nada, não resta nada. Ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus onipotente. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus irado. E Jonathan Edwards diz de novo no seu sermão, as suas iniquidades os tornam tão pesados quanto o chumbo. Se Deus permitisse, você imediatamente afundaria, e a tua boa saúde, teu cuidado, tua prudência, os seus melhores esquemas e toda a tua justiça teria tanta influência para preservá-lo e mantê-lo fora do inferno, quanto uma teia de aranha é capaz de deter uma avalanche de pedras. Este é o maior problema da humanidade. Sim, devemos falar sobre os problemas físicos, os problemas financeiros, os problemas que temos nas nossas famílias. É todo assunto que a Bíblia trata como deve, mas o maior problema que qualquer ser humano tem fora de Cristo é esse. A ira de Deus permanece sobre ele. E é uma injustiça falar do Evangelho sem deixar claro essa realidade. Sem deixar claro que essa é a realidade dos não convertidos. A gente vê, toda vez que a Bíblia fala da salvação, que Paulo fala de como um ser humano é salvo, do que acontece. Primeiro ele diz, por que precisa ser salvo? De novo, uma notícia só é boa se ela melhora a circunstância atual. Mas se falarmos para alguém simplesmente, Deus te ama, e Jesus morreu porque Deus te ama. Beleza, eu vou continuar assim então, já que Ele me ama. Deus ama, mas Deus também é justo. E Ele é um Deus irado. Vendo essa realidade dos nossos pecados, nos versos 1 ao 3, só tem uma conclusão que podemos alcançar. Em nós mesmos, não há nada. Não tem nada que possamos fazer para retirar a ira de Deus sobre nós, para nos salvar dessa ira. Estamos mortos, somos desobedientes, estamos desviados do caminho do Senhor, somos completamente depravados, estamos debaixo da ira justa de Deus. Não tem nada que nós possamos fazer. Mas olha as primeiras duas palavras do verso 4. Leia comigo as primeiras duas palavras. Mas Deus. Não temos nada que nós podemos fazer. Somos completamente incapazes de nos dar a salvação. Mas Deus. A partir do versículo 4, vamos ver o segundo ponto de Paulo. As riquezas da salvação. E ele começa aqui nos dizendo quem é o autor da salvação. Paulo não escreve mais eu. Paulo não diz, mas vocês.
Paulo não diz, mas os apóstolos, mas os pais da igreja, mas os profetas, mas Maria. Não, mas Deus. Deus é o autor da salvação. O pregador famoso da Inglaterra, Martin Lloyd-Jones, diz isso uma vez: graças a Deus pelos mas Deus da Bíblia. Porque éramos incapazes, debaixo da sua própria ira, mas Deus. As pessoas perguntam, é comum perguntar, você já é salvo? Mas uma pergunta, um teólogo americano, R.C. Sproul, faz: salvo do quê? Do que nós somos salvos? Deus nos salva, sim, mas do quê? Da sua própria ira, da condenação que nós merecemos. Éramos completamente incapazes, sem esperança, sem possibilidade alguma de nos salvar, mas Deus, Ele é o autor da nossa salvação. Ele continua no versículo 4, dizendo os atributos de Deus na salvação. Ele diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. O primeiro atributo que ele fala é a misericórdia de Deus. Logo, daqui a pouco, nos próximos versículos, ele vai falar da graça. A diferença entre a misericórdia e a graça é essa. A misericórdia é quando Deus não dá algo que nós merecemos. Algo que para nós é ruim. Ele não dá. A graça é quando Deus nos dá algo bom que não merecemos. Eu gosto de usar essa ilustração. É como se um polícia nos para do lado da rua. Ele nos pega e ele diz, você merece uma multa. Você merece um ticket. E vai custar $100. Mas, em misericórdia, eu não vou te dar essa multa. E como um ato de graça, eu vou tirar $100 do meu bolso e eu vou te dar. Essa é a misericórdia de Deus. Ele não nos dá a ira dele que merecemos. Ele não nos joga imediatamente no inferno como merecemos por causa dos nossos pecados. Ele é misericordioso. Lamentações 3:22 vai dizer, é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. A misericórdia de Deus nós vemos na cruz. Quando Cristo está pendurado lá, a maior dor que ele sentiu não foi a dor no seu corpo, não foi a dor no seu emocional, depois dos seus seguidores terem o abandonado, depois de Judas, que andou com ele 3 anos, ter traído. A maior dor que Cristo sentiu foi quando Deus tomou os pecados do mundo, colocou sobre ele, que era santo, Filho de Deus, o Deus encarnado, colocou os nossos pecados sobre ele e tomou aquele copo da sua ira e jogou sobre Cristo, em onde ele pagou o preço do nosso pecado. Ele tomou toda aquela ira de Deus. Esse é o cálice que Cristo diz, se for possível, faz passar. Tira de mim, mas não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esta é a misericórdia de Deus. Deus pôs em Cristo a nossa condenação, a nossa punição. Essa palavra misericórdia vem no português de 2 palavras no latim. Misere, que significa miséria, e cordis, que significa coração. Deus nos vê na nossa miséria e o seu coração se move com compaixão. E podemos dizer com Paulo no versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia. Na cruz, Cristo tomou sobre si os nossos pecados, a ira que merecíamos, como um ato de misericórdia. E Paulo diz, pelo seu grande amor com que nos amou. Em Romanos 5:8, Paulo usa o mais Deus outra vez, dizendo, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O meu hino favorito no inglês é um escrito por Charles Wesley, em que o coro diz, sublime amor, como pode ser que tu, meu Deus, quis por mim morrer? Cristo veio até a terra, Cristo viveu esses 30 anos, Cristo teve seu ministério mais 3, Cristo foi para a cruz por causa do grande amor de Deus. Mas esse amor não é uma aceitação incondicional de nós, nos nossos pecados, permanecendo nos nossos pecados. É um amor que nos transforma, é um amor que nos lava, é um amor que nos tira daquela situação. Em 1 João 4:10, João escreve isso, nisto está o amor.
Não em que nós temos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser a propiciação dos nossos pecados. Essas semanas atrás, em Orlando, o pastor Augusto Nicodemos ensinou o significado dessa palavra propiciação. Ela era usada quando o sangue num cordeiro era jogado, derramado em cima da arca da aliança. E ele providenciava uma cobertura sobre a arca, para que agora a lei de Deus que estava lá dentro, que nos condena porque nós não cumprimos ela, existe agora uma separação, uma cobertura, que agora tem uma separação entre a lei e o povo que ela condena. Da mesma maneira, o sangue de Cristo nos cobre. E agora somos libertos da punição, da condenação da lei de Deus. Este é o amor dele. O amor não é um amor que vem como está, mas fica como está. Um amor que diz, vem como está e eu vou te transformar. Eu vou te lavar de todo o pecado. Ele continua daí. A partir do versículo 5, nós vemos os atos de Deus na salvação. O que esse amor faz por nós? Primeiro, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. O primeiro ato da salvação é essa. Ele nos reviveu. Estávamos mortos, sem habilidade alguma para restaurar a separação com Deus. Mortos, o nosso espírito não tinha vida. Ele nos deu vida nova. Deus não é que nem um agente funerário que pega o corpo, que decora, que põe uma roupa bonita. Não. Ele faz um ato que só Ele pode fazer. Ele ressuscita o nosso espírito. Ele faz conosco o que Ele fez com Adão no jardim. Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Lá no seu corpo físico. Em nós, nos nossos espíritos. Ele restaura essa separação. Ele restaura o relacionamento que tínhamos com Deus em Adão. E ele diz, sendo nós mortos nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. É somente através de Cristo que temos essa vida nova, que temos esse relacionamento restaurado com Deus. Daí ele abre um parênteses no final do versículo que ele vai explicar melhor depois. Pela graça sois salvos. Mas então vamos para o versículo 6. O segundo ato na salvação. Diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra ressuscitou, ela tem a mesma ideia de dar vida de novo, mas mais do que isso, de levantar, de exaltar. Cristo não somente recebeu a vida, o corpo dele não recebeu a vida novamente no túmulo, mas ele levantou. E depois de uns dias, Deus o exaltou quando ele subiu ao céu. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando conhecemos a Jesus, quando aceitamos a Jesus, estamos num relacionamento restaurado com Ele. E aonde Ele está, nós estamos também. Ele foi ao céu e nós estamos nele, espiritualmente religados com Deus. E ele diz, Paulo diz, no capítulo 1, nos lugares celestiais é onde Deus nos abençoa. Ele não nos deu somente uma vida nova, Ele nos deu uma localização nova. O versículo 3, que nem eu li, diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É o lugar onde temos a nossa nova cidadania, de onde vem a nossa vida nova, onde temos uma nova família. Ele diz... no versículo 19 do capítulo 2. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. No capítulo 3 ele diz a família que se chama, 3,14, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Somos agora da família de Deus. Não temos por pai o diabo, temos por pai Deus. Ele nos reviveu, nos ressuscitou. E novamente, somente em Cristo Jesus temos esse lugar com Ele exaltado nos lugares celestiais. Esse lugar de bênção, esse lugar onde temos a nossa cidadania, a nossa nova pátria.
Daí ele diz, no versículo 7, o terceiro ato da salvação, que ele fez isso para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco, através de Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? Por que estando nós mortos, ele nos reviveu? Para revelar as abundantes riquezas da sua graça. Ele revelou a sua graça. Como disse, a graça é algo bom que não merecemos, mas que Deus nos dá. Um presente imerecido de Deus. É a sua bondade divina que ele dá à humanidade indigna. Esse é o propósito da salvação. Ele nos salvou para mostrar quão bom ele é. Para mostrar essa graça, essa bondade dele. No primeiro capítulo, versículo 6 de Efésios, ele diz que Deus nos salva para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Essa graça, essa salvação pela graça. Ele vai continuar agora no versículo 8 dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. De novo, não tinha nada que podíamos fazer. Completamente incapazes, completamente indignos de qualquer ato bom da parte de Deus. Mas Deus nos revelou a sua graça. Nos versos 8 e 9, ele nos ensina a aceitação da salvação. Como recebemos, como aceitamos essa salvação de Cristo. Como recebemos a sua graça. Ele diz, por meio da fé. Nós recebemos a salvação somente pela graça, somente por meio da fé. Agora estamos no mês de outubro, que para o cristianismo é o mês da reforma. No dia 31, em vez de celebrarmos o Halloween, celebramos o dia da reforma. Em que depois de anos, debaixo da escuridão, da Igreja Católica corrompida da Idade Média, Deus levanta um homem pelo nome de Martim Lutero, que começa a ler a sua Bíblia e descobre em Romanos 1, versículos 16, 17 e 18, que a salvação, o justo viverá pela fé. O único meio em que alcançamos a graça de Deus não é por mérito nosso, não é por obra nossa, é pela fé. É pela fé. A salvação pela graça por meio da fé é um presente de Deus. Por causa da realidade do nosso pecado, não tem nada que podemos fazer. Não tem nada que podemos fazer. Não adianta ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer atos de penitência se estamos mortos. Mas Deus nos dá essa graça. E Ele nos diz, a única maneira de você agarrar essa salvação é pela fé. É pelo um relacionamento em Cristo em que diz, eu não tenho nada que possa fazer, mas o Senhor já fez tudo. E eu creio em Ti. Eu confio na salvação, na obra de Cristo que já foi feita. Esta é a salvação pela fé. Verso 9, ele diz, não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. Não tem ninguém que vai chegar no céu e dizer, eu cheguei aqui. Não tem ninguém que diz, eu me esforcei, mas valeu a pena. A única coisa que vamos estar fazendo é essa. Tirando as coroas e jogando aos pés de Cristo. E dizendo com os santos, Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, porque o Senhor nos salvou. Não merecíamos, mas Deus nos mostrou a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. Nos deu uma vida nova. Nos ergueu, nos ressuscitou com Cristo para os lugares celestiais. Tito diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Isso é o que Cristo ensina com o exemplo, com a história do jovem rico, que chega até ele e diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz, os mandamentos, honra pai e mãe, não matarás, não cobiçarás. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso desde a minha infância. Jesus diz isso. Vai, venda tudo que tens. Jesus não está ensinando que eu preciso fazer alguma coisa. Jesus está ensinando, não tem mais nada. Não pode ter nada no meu coração antes de Deus. Quando ele diz para ele, bom mestre, Jesus diz assim, por que você me chama de bom? O único que é bom é Deus.
Todos nós temos um mandamento que é difícil a gente obedecer. Esse é o exemplo dele. Não tem nada que você possa fazer. Ele falou, desde a minha infância. Ninguém desde a sua infância conseguiu alcançar. Mas Deus nos revelou a sua graça. Nos deu a sua misericórdia. Daí Paulo termina no versículo 10. Vimos a realidade do pecado, as riquezas da salvação. E agora no versículo 10 ele nos ensina o resultado de obras. Os resultados que são as nossas obras. Ele começa dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados como fomos feitos nova criatura em Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas estão passadas e eis que todas as coisas se tornam novas. Como um oleiro, Deus pega aquele barro, que é a nossa vida, e ele faz um vaso novo. É o mesmo barro, somos a mesma pessoa, mas somos uma nova criação em Cristo Jesus. Ele que cumpre todas as obras da salvação. Foi Cristo que morreu, foi Cristo que viveu uma vida perfeita. E agora é somente pela fé. Ele nos refaz, Ele nos recria. Somos nova criação dEle, Ele que opera em nós. Mas também temos uma nova comissão. Ele termina o versículo 10 dizendo isso. Criado para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. A salvação é pela graça por meio da fé, não de obras. Mas a partir do momento que somos salvos, temos uma nova responsabilidade, uma nova comissão de fazer boas obras. O teólogo americano R.C. Sproul diz, somos salvos só através da fé, mas não por uma fé que é só. Só a fé salva, mas a fé, ela resulta em obras. Depois da salvação, o Espírito de Deus dentro de nós, habitando e trabalhando em nós, nós começamos a produzir essas boas obras como um ato de gratidão a Deus. Como um ato, agora em atos de santidade, vivendo para a glória de Deus. Colossenses 3, versículos 1 e 2 vão dizer, então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Deus está sentado à direita, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Os versos 8 e 9 deixam claro, não somos salvos pelas nossas obras. Elas não são a razão, mas são o resultado. E são a evidência dessa salvação de graça por meio da fé de Cristo Jesus. Paulo dá um bom resumo disso em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Porque a graça de Deus, ele diz, que trouxe a salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Tudo é para a glória de Deus. Essa salvação da graça, por meio da fé que não merecemos, é para a sua glória. Mas Ele nos salva para que agora possamos viver livre do poder e da pena do pecado, uma vida de justiça, de santidade, que lhe agrada e que lhe glorifica. Tudo é para a sua glória. Então, depois que Ele nos salva, sim, vamos fazer obras de santidade, obras de justiça, obras boas. Em Mateus 5, Jesus diz que devemos fazer as boas obras para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esta é a grande salvação que Deus nos dá. A realidade do pecado, da qual Ele nos salva, as riquezas da salvação em Cristo Jesus e o resultado que é as nossas boas obras. Então eu concluo com a mesma pergunta. Você já conhece Jesus? Você já aceitou esse Jesus? Você já foi liberto da realidade do pecado e já recebeu a rica salvação que Cristo oferece? Não é suficiente conhecer todos os aspectos teológicos da salvação. Não é suficiente saber que existe um Deus.
é preciso um relacionamento com Ele. Se você já conhece a Jesus, que esta passagem, que esse texto venha aumentar a nossa gratidão, a nossa apreciação pela sua graça, a sua misericórdia. Que esses versículos venham encorajar e exortá-los para deixar para trás as obras e os costumes do pecado. E que venhamos a viver uma vida transformada de boas obras por Cristo. Mas se você ainda não aceitou a salvação que Deus oferece, se você ainda permanece debaixo da ira de Deus nos seus pecados, a Bíblia deixa claro: quanto mais adiarmos o encontro com Ele, pior será quando Ele virá para nos encontrar. 2 Tessalonicenses 1 diz assim: quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Mas Deus providencia uma salvação. Então não adie mais. Hebreus 2,4 nos avisa: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se você hoje está aqui e ainda não conhece a Cristo, a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas venha a Cristo hoje. Hoje é o dia da salvação. Amém. Oremos. Santo Deus, somos gratos pela sua misericórdia, pelo seu amor. Somos gratos pela sua graça, Senhor Deus, pela tua palavra que nos ensina, Senhor Deus, como, Senhor Deus, com grande salvação, como podemos receber esta salvação que o Senhor nos oferece da sua própria ira. Somos gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados e tomou sobre si a ira que merecíamos. Te peço, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações conforme a Tua boa vontade, fazendo, Senhor Deus, somente o que o Senhor pode fazer, nos convencer dos nossos pecados, convencer os que ainda não estão em Cristo, Senhor Deus, trazendo-lhes para perto, convencendo-lhes da necessidade de um Salvador. Oramos em nome de Jesus, para a Tua honra e glória.